Oi, gente querida, tudo bem? É uma coisa impressionante essa percepção, esse olhar do Evangelho e como ele nos ensina tudo acerca da resposta da natureza humana. Mas antes de eu prosseguir aqui, eu quero lembrar, nós precisamos, por causa do algoritmo, eu particularmente estou livre disso, mas o algoritmo come. Inscrição, você tem que entrar aí, se não se inscreveu, inscrever-se no canal, clicar no sininho e dar o seu like. Essa é a alimentação do algoritmo. Ele é famigerado por essas coisas. E aí, se você vem aqui, mas você não se inscreve no canal, não toca o sininho e não dá o seu like, é como se você não tivesse vindo, no que diz respeito ao fato de que ele não nos bota numa situação de visibilidade, que é aí sim o que desejamos, porque queremos que essa palavra do ensino do Evangelho chegue ao máximo possível de pessoas, além de você. Então, colabore fazendo isso de saída e avise outros para fazerem o mesmo. Eu quero, antes de tudo, lembrar que a gente está num contexto, e já faz tempo, quase tudo no Evangelho, nos coloca sempre diante de três grupos. Você tem uma presença dos apóstolos e discípulos de Jesus, tem a presença das multidões, que são grupos que vêm, que passam, que ficam, que buscam, que procuram ouvir, entender, ser curados, ser tocados ou receber algum benefício para as suas necessidades. E tem um grupo que se larga de Jerusalém, se abuleta em qualquer outro lugar onde Jesus esteve. Quando a gente estava com Jesus na Galiléia, que foi a maior parte do tempo, vocês viram como eles enviavam esse séquito de cães religiosos raivosos, pitbulls da ortodoxia impiedosa, do fanatismo e do desejo de encontrarem ocasião, inclusive, para eliminarem, para matarem Jesus. Isso já está mais do que óbvio. E depois que ele chegou em Jerusalém, isso fica absolutamente evidente, porque é a casa dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos saduceus, que é uma seita, uma denominação de sacerdotes, de levitas e de pessoas que, em geral, tinham uma posição social bastante elevada e acadêmica também. Era a casa dos fariseus, era a casa dos herodianos, era a casa da aristocracia, era a casa das autoridades romanas, que variavam entre o palácio, a fortaleza Antônia e a Cesareia Marítima. Esse era o caminho que eles mais faziam, os romanos. Essa é a casa do poder, é Jerusalém. E é para esse lugar que Jesus vai, lembram? Montado naquele jumentinho e entra. E quem é que estava lá esperando o tempo todo? Ele purifica o templo e isso gera uma convulsão entre as autoridades, os principais sacerdotes e os escribas, conforme diz o capítulo 21, verso 15. Aí vem a figueira sem fruto, a hipocrisia, aquela pergunta sobre fé e a resposta dele e a conclusão, a síntese que eu ajudei você a ver, que onde há hipocrisia não há fé e onde há genuína fé não há hipocrisia. E no verso 23 desse capítulo 21 já se começa
dizendo que no dia seguinte ele chega ao templo, no mesmo dia, depois da figueira amaldiçoada, ele entra no templo, já tinha começado a ensinar, quando vieram e se aproximaram, acercaram-se à palavra. Ficaram bem em volta, aquele séquito raivoso de principais sacerdotes, de anciãos do povo, querendo saber, perquirindo, indagando raivosamente com que autoridade tu faz isso, quem te deu essa autoridade? E essas demandas todas que nós já vimos aqui. E eles receberam respostas simples e adequadas de Jesus, que tirou onda divina com a cara desses palhaços, e ainda tiveram que engolir essa afirmação de Jesus a eles. Em verdade, eu vos digo que muitas prostitutas e os seres humanos mais abjetos e marginais da sociedade estão diante de vocês, anos-luz no reino de Deus, porque vocês só sabem rejeitar a palavra de Deus. Vocês vivem apenas das montagens doutrinárias que vocês criam para manipular, para controlar, para dominar, para exercer autoridade e dominação sobre as pessoas, sobre o povo, sobre os pobres, sobre o dinheiro das pessoas. E em terra de cego, mesmo idiotas como vocês são reis, e vocês se aproveitam disso tudo. E ouvem isso, e cada coisa que eles ouvem de Jesus os deixa com mais raiva ainda. Aí Jesus conta aquela parábola dos lavradores maus e associa a história toda dos caras que mataram todos os servos do dono da vinha, porque os religiosos entraram na história como meros arrendatários que estavam ali para prestar um serviço e pagar o que deviam. Mas não, eles disseram, não, a vinha é nossa. A gente pode ficar com tudo. E foram matando todos os profetas, todos os servos, todos os enviados, e por fim, o dono da vinha mandou seu próprio filho, e eles disseram, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. Vamos matar o filho e tomar conta de tudo que diga respeito a Deus. A gente fala por Deus, representa a Deus. Se a gente tirar o filho da jogada, nós determinamos as cartas. E foi o que eles fizeram. Mataram o filho e tentaram dar as cartas o tempo todo. E depois disso, eles se transformaram numa outra potestade. Eles próprios continuam presentes e hoje estão de volta na mesma terra aonde Jesus esteve quando eles praticaram todas essas maldades contra o filho. Agora eles estão maltratando milhões de outros filhos, mas estão lá. E surgiu uma outra potestade chamada cristianismo, mas que tem uma equivalência total. São irmãos gêmeos desses sacerdotes, fariseus, saduceus, religiosos, dominadores. É a mesma coisa, não muda nada. Quando você ler aqui sumo sacerdote, pode ouvir falar em apóstolos, profetas, bispos, clero, líderes religiosos, senhores do saber, professores, acadêmicos de Deus, doutores em divindade, são os que determinam, ou então aqueles poderosos que dizem que o poder de Deus habita neles, os mágicos, os adivinhos, os enganadores, os que fazem pesquisa em rede social e transformam isso em informação divina para enganar os incautos nos cultos. E toda essa Babel é levada à trilionésima potência que acabou se instalando à nossa volta. É tudo igual, não muda nada. O que foi para os religiosos judeus é a mesma coisa que
entra melhor ainda nesses que são os grandes apóstatas dos nossos dias, porque esses são piores do que os judeus, porque usam o nome de Jesus dizendo, ele é o nosso Senhor, e existem contra tudo que ele disse, fez, ensinou, encarnou e mandou que a gente cumprisse. Então esses são piores ainda, são mais horrorosos. Mas quando Jesus terminou dizendo que aquela parábola da vinha era para aqueles religiosos, e que eram eles que estavam falando já em matar a Jesus, em aproveitarem a primeira oportunidade de vazio, de desatenção, de ninguém olhando, ou de montagem de circunstancialização homicida para liquidarem-no como vieram a fazer posteriormente, eles estavam ali o tempo todo ouvindo isso, como diz o verso 45. Os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo estas parábolas, Jesus já tinha acabado de contar duas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Como os religiosos dos nossos dias, sejam judeus ou sejam do cristianismo, que me ouvem pregar esse evangelho, eles entendem, meu Deus, eles entendem que é acerca deles que Jesus está falando. E ficam com ódio, e ficam buscando oportunidade para calar você, para silenciar para sempre, para colocar o povo contra você, para mentirem, caluniarem, para fazerem tudo o que eles podem, já que por enquanto, no momento, eles não podem mais matar. Eles matam a honra, o respeito, a integridade intelectual, o compromisso de vida com o Evangelho, a genuinidade da fé. Tudo que você faz, vive, expressa, manifesta a sua vida toda, eles se juntam para relativizarem de maneira mortal em relação à sua existência. E buscam a ocasião de fazer a liquidação total de você. Eles só cada vez se intimidam mais na medida em que eles veem mais gente te seguindo, mais gente andando, mais gente te levando a sério de novo, e novas gerações, e novos grupos humanos que dizem não fala não que eu tô vendo. Mas eles buscam ocasião para ver se criam situações de emudecimento das vozes de Jesus entre nós para sempre. Mas Jesus não se cansa, como nós, em nome dele, tampouco. Então, o capítulo 22 diz, de novo, entrou Jesus a falar por parábola. Outra vez, estão ameaçando, Jesus está vendo os olhos chamejantes deles, os dentes brilhantes, a boca babante, a raiva que eles têm, esse ódio, eles se controlam tanto que vão ficando doentes de raiva, mas não param de assistir persecutoriamente a Jesus, como não param de assistir persecutoriamente a tantos quantos estejam vivendo e anunciando justo e piedosamente o Evangelho de Cristo Jesus. Eles não conseguem não vir, eles não conseguem não falar, eles não conseguem rilhar os dentes de ódio e eles vão ficando doentes de Jesus. O Jesus que cura, na mesma medida, adoece os que trabalham contra o Evangelho. O Jesus que cura, na mesma medida, adoece aqueles que odeiam os que vivem, ensinam e encarnam o Evangelho e não conseguem ir embora. Eles têm um ódio tão fascinado, eles admiram tão invejosamente e invejam tão admiradamente e sentem um ciúme tão admirado e uma admiração tão enciumada
e uma inveja tão ciumenta e um ciúme tão invejoso. Eles são doentes por aquele que cura, mas eles não querem se submeter à autoridade dele, à palavra dele, serem simples como ele, viverem como ele, então o odeiam. E dizem que o sarrafo dele é muito alto e ele é utópico, o odeiam. Agora, o odeiam tanto que morrem dele. Tem muita gente lutando contra o evangelho e que não vai a lugar nenhum, nem trepa, nem sai de cima, não chove, nem molha. Ficam aí o tempo todo, se acercam e odeiam, mas não saem, não conseguem silenciar, não conseguem te esquecer, não conseguem te abandonar, não conseguem ir embora. Eles não veem, eles não tocam, eles não querem que ninguém saiba, eles criam até perfis falsos, mas eles estão vendo de dia e de noite. E não sabem que, diante da autenticidade desse Jesus que eu estou apresentando, ou a pessoa é curada, porque acolhe e aceita, é curada de muitos males, ou ela fica doente de todos os males vinculados ao ódio, à ira, à raiva, à animosidade, à inveja, ao ciúme, à admiração patológica, que é o que eles manifestam aqui. De um lado é uma estupefação, que coisa fascinante. De um outro lado é um ódio enorme, mas não é sobre nós que isso está, essa graça não nos habita. Então, se não nos habita, liquidemo-lo. Matemos o Filho, matemos o Evangelho, silenciemos o Evangelho e apoderemo-nos do reino, falaremos sozinhos e ditaremos as regras e as normas e controlaremos todo esse povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Pois bem, de novo, todavia, sem temê-los, sabendo que eles estão ali como esses entes pitbulls, Jesus fala outra parábola. A anterior tinha sido sobre trabalhar na vinha e prestar contas honestamente, sinceramente, gratamente, porque eles tinham recebido tudo pronto, tudo feito. Não tinham tido que gastar nada, receberam tudo pronto, até as sementes, até os silos, tudo pronto. Era só plantar, regar, colher, separar o que lhes era para sobrevivência e pagarem o tributo devido ao dono da vinha. Mas não, eles quiseram ser os donos da vinha, os donos do reino, os donos da igreja, os donos da congregação, os donos do povo, os donos da fé, os donos até das superstições, os fabricantes de crenças, os controladores da alma. Matemos o Filho, porque aonde há evangelho, o evangelho atrapalha os nossos interesses. Onde tem profeta genuíno de Deus pregando o evangelho de Deus, isso atrapalha os nossos interesses. A gente vai liquidando os profetas e a gente acaba com o Filho, a gente crucifica o Filho de Deus pela segunda vez, a gente pisa na cruz, a gente acaba com tudo, a gente rasga a palavra, a gente se dedica a Moisés, ao Velho Testamento ou às superstições que nós mesmos criamos, mas Jesus atrapalha. Jesus faz as pessoas quererem mudar, se converter, quererem ajudar o pobre, socorrer o necessitado. O dinheiro vai para longe de nós. A gente quer crenças que façam as pessoas dependerem da gente e viverem para atenderem às demandas e às nossas explorações, como vocês bem sabem. E aí vem Jesus, sabendo que eles estão tramando a sua morte, mas não está nem aí, sabendo que eles querem acabar com tudo que diga respeito a ele, mas ele, Jesus, não está nem aí. E lhes diz:
o reino dos céus, que é um equivalente sinônimo a reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aí é Jesus agora aqui parado, imaginando a presença dele no mundo e imaginando tudo que ele faz no mundo, as curas, os benefícios, os milagres, as palavras de graça, de reconciliação, de perdão, de devolução da saúde aos enfermos, de reconstituição física, orgânica, mental, espiritual, psíquica, relacional dessas pessoas, oferecendo-lhes o melhor da vida possível na circunstância em que cada um estava vivendo naquele primeiro século, especialmente onde Jesus passou mais tempo, que foi a Galileia. E ele imaginando tudo isso, as alegrias, a água que se transformou em vinho, os 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram milhares, depois os 7 pães, com pouca coisa, que alimentou outros milhares, e a alegria das pessoas, e o cumprimento da profecia de Isaías, que diz: apareceu-lhes a luz aos que viviam na região da sombra da morte, deste alegria a este povo, como ficam alegres os ceifeiros no dia da ceifa, no dia da colheita. Esse povo se alegrou. Jesus, agora, está com a mente tomada por tudo quanto ele fez, por toda a gravidez de alegria do reino dos céus que ele inseminou no coração humano por onde passou. E conta uma história ilustrativa para esses religiosos com ódio e querendo matá-lo, que tinham vindo da parábola dos que tinham matado o filho. E era Jesus pronunciando a sua morte e dizendo: vocês estão pensando que eu não sei? E vocês imaginam que se me matarem, vocês ficam donos de Deus, do monoteísmo, da Escritura, vão falar em nome de Deus sozinhos e vão dar as cartas para sempre, como já dão hoje, e vão continuar a dar. Eu sei qual é o objetivo de vocês, para que vocês trabalham, quais são as ganâncias que tomam conta cobiçosamente dessa alma diabólica de vocês. Eu sei. Então, prestem atenção em mais uma historinha que eu tenho para contar. Aí ele olha para cima e ele pensa no reino dos céus, no que está presente ali nele, no que ele encarna, no que ele já trouxe para quem quis, para quem veio, para quem creu, para quem aproveitou. E para tantos quantos, olhando para o Pai, viessem a crer ainda. E ele olha e a mente dele cria essa parábola. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Eu estou aqui, enquanto vocês imaginam em como me matar, o meu Pai está celebrando as minhas bodas com os homens, o meu casamento com a humanidade, a minha conjugalidade com os pobres, os oprimidos, os desprezados, os publicanos, os marginais, as prostitutas, os seres que não tinham nem coragem de se confessar nos dias deles. Se fosse hoje, ele diria: os LGBTQIA+, vos precedem no reino dos céus, muitos deles. Enfim, ele está dizendo: o meu Pai em mim está em estado de bodas com a humanidade, com todo aquele que está reconhecendo a bondade
a festa, o manjar, a alegria, a celebração de Deus encarnada na minha vida em favor de todos os seres humanos. É isso que Jesus está dizendo, são as bodas do Filho, se casando em amor com todo aquele que crê, que busca. Então, ele prossegue contando e transformando essa presença dele entre os homens numa história de festa, de celebração. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, para as bodas. Assim como no passado ele tinha enviado os profetas, chamando pessoas a se arrependerem e provarem o melhor de Deus. Como diz o Salmo 81, quando afirma, abre bem a tua boca e eu tá encherei. Ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha, mas o meu povo não me quis ouvir. É o que acontece o tempo todo. Ele já tinha enviado os servos, que na parábola anterior foram mortos, até que ele manda o filho, e eles disseram, matemos o filho e apoderemos-nos na herança. Agora aqui ele recomeça a história por um ângulo de felicidade, não de trabalho. Enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Ele está dizendo para esses sacerdotes, fariseus, escribas, religiosos, com vontade assassina e homicida, com espírito mentiroso, caluniador dentro deles, que originalmente eles tinham sido convidados para fazer parte dessa festa de Deus. Mas eles nunca quiseram desde o início, eles não queriam desde sempre. Nunca houve uma geração deles que tenha querido de verdade por inteiro, nunca. De Abraão para frente, é sempre ambivalência, é sempre ambiguidade. Aí vai, na casa de Isaac é ambivalência, ambiguidade. Na casa de Jacó é ambivalência, ambiguidade. Entre os filhos de Jacó é ambivalência, ambiguidade. E vai ficando cada vez pior, e morte, e incesto, e genocídio. Tudo que os filhos de Jacó praticaram. Aí vão para o Egito e se corrompem de tudo e de todas as formas possíveis. Aí vai Moisés, é enviado, nem aquela geração não pôde nem entrar na terra que era, na terra que supostamente geraria leite e mel, e nunca gerou leite e mel para ninguém, foi sempre poeira, pedra, morte, sangue e escuridão. Nem aquela geração que atravessou o Mar Vermelho pôde entrar em lugar nenhum, porque ficaram rodando 40 anos pela desobediência, era um cão correndo atrás do rabo que não se consertava nunca. E os que entraram com Josué e Calebe continuaram horrorosos. E as 12 tribos perversas, nem entre eles se entendiam, brigaram e houve um conflito fratricida entre eles e se separaram e se odiaram até o dia de hoje. As 12 tribos de Israel que são veneradas só existem como subjetividade, como projeção psíquica, porque na prática o remanescente daquelas outras 10 tribos que vieram na forma de samaritanos de volta para a terra são odiados e abominados até o dia de hoje, e a parentela toda que nasceu de Abraão através de Ismael e que são árabes e palestinos são odiados e abominados. Nunca houve uma única geração desse povo que não tenha querido matar os profetas, matar o filho, rasgar a palavra, começando lá atrás com a lei de Moisés, muito mais com o evangelho. Se eles não aguentaram
o mandamento da tábua de pedra, que Paulo diz em 2 Coríntios 3 que era o ministério da morte, que só gerava para a morte, quanto mais o ministério da vida, da transformação, da rendição ao arrependimento, da nova existência. Isso é que era insuportável mesmo. Pois bem, ele enviou os servos a chamá-los para as bodas, mas eles não quiseram. Nem os profetas, não quiseram João Batista, não quiseram os apóstolos que foram de aldeia em aldeia, não quiseram ninguém que deu testemunho, nem os pobres, nem os cegos curados, nem os aflitos de nascença, todos os que saltaram pulando de alegria, dizendo: Ele me fez bem, foram perseguidos e abominados e expulsos e excluídos, porque o espírito era esse e é esse até o dia de hoje. E eu digo tristemente uma coisa: nada mudará. Enviou, mas não quiseram. Foram chamados para as bodas, mas não quiseram vir. Enviou ainda. Jesus diz: esse que é o Senhor do reino dos céus, que é o Pai dele, enviou ainda outros servos, com outro recado, como os apóstolos que chegaram com outro recado. Está tudo perdoado, o reino de Deus chegou, está à mão, é só estender a mão e pegar. Peguem, peguem, peguem. Estendam a mão ou estendam para cima e peguem, peguem. Tirem o fruto, tragam a boca e comam. Mas eles também não quiseram. Enviou outros com outro recado e dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Está tudo pronto. Não me façam passar essa vergonha. Os meus bois e novilhos cevados já foram até abatidos, estão no fogo e tudo está pronto. Não há mais nada a acrescentar, está feito. Vinde para as bodas. Era como quem dizia há 2000 anos atrás: o reino de Deus pode ser inaugurado hoje, agora, já, se vocês se quebrantarem, se converterem da sua maldade, do seu espírito homicida. Como ele disse em João, no capítulo 8, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele disse isso para esse mesmo grupo de religiosos aqui, com essa mesma atitude de superioridade, supremacismo e arrogância. Filhos do diabo. Está tudo pronto, mas eles não quiseram. Porque tinha que se converter, tinha que abrir mão do poder, tinha que entregar toda aquela riqueza, tinha que acabar com aquele status de dominação, de beija-mão, beija-pés, de controle sobre as pessoas. E uma vez que o indivíduo é mordido por esse demônio espiritual, ele não consegue mais deixar de ser esse vampiro religioso, como aconteceu com esses, com todos antes desses e com todos depois desses, e acontece com todos hoje em dia. O recado pode mudar, a graça pode aumentar, o convite pode ser mais sobejamente generoso ainda. Eles não querem. Porque eles não querem se desfazer do que eles acham que alcançaram como poder e controle para a vida deles. Então, as bodas do filho, a gente não quer saber disso, a gente está comemorando as nossas bodas, as nossas riquezas, as nossas ostentações, a nossa emergência, a nossa visibilização, a nossa fama, a nossa glória, as coisas que para nós são importantes. Nós já temos tudo o que queremos.
Nós não queremos largar nada para ir para as bodas do Filho de Deus, do Evangelho, para celebrar uma coisa que inverte valores e significados, e em cuja inversão de valores a gente não sabe nem onde ficará. Ou eventualmente ele já disse que publicanos e prostitutas nos precedem no reino dos céus. A gente quer liquidar qualquer que seja a oferta que venha dessa direção divino-celestial para nós, porque a gente só quer o nosso céu, o nosso reino, o nosso poder, o nosso controle. As expressões das nossas dominações. A gente quer receber o culto à nossa glória, que é o que todo esse pessoal recebe e vocês dão. Eles, porém, eles são esses religiosos, de então e de sempre, porém, não se importaram com o convite. Indiferentes. Você pode chegar com a maior pureza da mensagem do Evangelho de Deus em Cristo, convidando todos para virem a Ele. Porque quem está angustiado vai ser aliviado. E quem acha que já tinha sabido alguma coisa vai entender tudo. E quem tiver coragem de trocar sanduíches por banquetes celestiais vai se fartar eternamente. Mas eles não deram ouvidos. Nada lhes interessava a não ser o que eles diziam: eu já estou bem onde eu estou. Deus me livre de qualquer mudança que possa alterar o equilíbrio da minha dominação, do meu controle, da minha estabilidade, do status que eu adquiri. Não deram importância e se foram. Não querem nem saber. Apostataram, a palavra grega apostate significa se distanciar de. Foi o que eles fizeram aqui, se distanciaram das vozes, dos convites, dos anúncios, da palavra, da boa nova, do evangelho, de tudo, se foram. Um foi para o seu campo. Isso aqui é meu, é o meu reininho, é aqui que eu domino, é aqui onde a minha voz é determinante, é isso que eu quero. É obediência e respeito à minha pessoa. Outro foi cuidar do seu negócio, dizendo: eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo essa palavra de misericórdia, de generosidade, de graça, celebrando as bodas de uma alegria espiritual que não me interessa. O que me interessa são alegrias bem concretas e materiais. Eu vou cuidar do meu negócio, minha igreja é meu negócio, é o meu melhor negócio, o templo é o meu melhor negócio, meu sacerdócio, meu ministério é o meu melhor negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram. E depois ainda houve outros que os mataram. Mas houve gente que chegou a esses extremos, aos estertores dessa maldade. Eles sempre chegam quando não serão apanhados. Eles fazem isso. O rei, o pai do filho, das bodas, ficou sabendo disso tudo e tomou uma posição. O rei ficou irado. Aí alguém aqui que vem para cá só para querer ver se consegue criar alguma confusão. Então Deus se ira, está irado. Cara, quando se fala aqui de Deus irado, isso aqui é uma expressão diminutiva do que não dá nem para ser descrito. A ira de Deus é insuportável, não tem criatura universal, nem o próprio universo suportaria a ira de Deus. Nunca criatura nenhuma, de nenhuma dimensão ou nível ou mundo paralelo
ou instância existencial conheceu de fato a ira de Deus. A ira de Deus é nos entregar à nossa própria disposição mental para que façamos a loucura do nosso próprio coração. Essa é a ira de Deus, é dizer, não quer? Então sigam os seus próprios caminhos. Meu povo não me quis escutar a voz, então vocês estão entregues a vocês mesmos. O rei ficou irado. Mas, todavia, existe uma conjunção de natureza de leis universais. O universo está carregado de intrincamentos, de princípios, de natureza espiritual, psíquica, energética, de frequências de todos os tipos de possibilidade de emulação e de existência em qualquer que seja o nível da criação. Isso existe no universo e nos multiversos. Existe concernentemente a bênção, você age com amor, graça, bondade, acolhimento, misericórdia, solidariedade. Você deflagra o processo das bênçãos, independentemente de saber ou não saber, de ter sido instruído ou não em qualquer informação, tanto faz a geopolítica ou a religião onde você esteja. Se você deflagra isso como um processo sincero da natureza do seu ser, na prática de tudo que decorre do amor e da graça de Deus, você provoca a vida em seu favor. Provoca os princípios da vida em seu favor. A mesma coisa acontece com as maldições, as infelicidades, as múltiplas tragédias. Todas elas emanam do coração da gente, como diz o livro de Provérbios, é do coração que procedem as fontes da vida, tanto quanto as fontes da morte. E aí tem muita gente exalando ira, e recebe ira, exalando ódio, e recebe ódio, exalando antipatia, e recebe antipatia, exalando a vontade da desgraça sobre os outros, isso se volta sobre ele. E frequentemente é a isso que se chama de ira de Deus nas Escrituras. Mas sincero e honestamente falando, está longe de ser qualquer ira de Deus. É o retorno daquilo que se diz quando é afirmado, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É isso que eu acabei de dizer, resumidamente, mas um pouco mais expandidamente do que no versículo. Aquilo que a gente semeia para o bem ou para o mal, volta. E não havendo linguagem, no nosso antropomorfismo a gente chama de ira divina, ou de alegria divina. Mas na realidade são os princípios pré-estabelecidos, que podem ser acionados pela fé, pela bondade, pela alegria, pela generosidade, ou podem ser acionados pelo ódio, pela indiferença, pela maldade. Você está o tempo todo em estado de semeadura na existência. Não há possibilidade de você não estar semeando algo, decidindo algo. Você está decidindo o tempo todo, até quando você diz, não estou interessado. Como foi o caso do primeiro grupo, não me importo com isso. Não precisa nem fazer nada tão drástico. Já tomou uma decisão. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que é, nessa profecia de Jesus aqui em Mateus 22, uma alusão ao que veio a acontecer 40 anos depois dessa fala de Jesus, no ano 70, portanto, desta era, quando
os romanos provocados pelos judeus, perderam a paciência com eles e partiram para as cabeças. O general Tito cansou de sumo sacerdote, fariseus, zelotas, sicários, grupos revoltosos, fanáticos religiosos, aqueles chatos homicidas infernosos foram tão insuportáveis que o general Tito ficou cansado. E, conquanto houvesse ordem, inclusive de Vespasiano, dizendo, ó, não destruam tudo, porque tem muita riqueza aí pra gente. E o general Tito também tenha dito a mesma coisa, não destruam o templo, tem muito ouro, tem muita coisa preciosa que nós vamos levar para Roma, saquear e levar, mas que nada. Alguém deu um grito no meio da multidão sobre fogo e acabou que esse grito deflagrou um incêndio que queimou todas as coisas, não sobrou absolutamente nada e se cumpriu o verso 7 dessa profecia na parábola das bodas. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, que foram os romanos, cumprindo aqui também uma profecia que você encontra em Isaías, no capítulo 7, no verso 20, quando se diz lá que Deus tinha pegado o rei da Assíria e o tinha transformado numa navalha alugada para fazer barba, cabelo, bigode e ainda raspar os pelos pubianos do povo de Israel, mandando-os para o exílio pelados nas suas vergonhas e outros castrados nas suas maldades, lá atrás, nos dias de Isaías. E aqui é a mesma coisa. O general Tito é uma navalha alugada, Roma é uma navalha alugada. O rei ficou irado e enviando, olha, as suas tropas. Ele coloca o Império Romano a serviço de uma soberania superior, como de Nabucodonosor se diz a mesma coisa, ele é para mim uma navalha alugada para trazer juízo sobre Judá e Jerusalém. Na história dos povos, de vez em quando, alguém é navalha alugada para trazer juízo divino sobre a maldade de pessoas e grupos humanos perversíssimos, como alguns nos dias de hoje estão precisando e alguns estão na iminência de receberem. E precisam receber, para serem de alguma forma tratados, nem que seja por essa via. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Foi o que aconteceu com Jerusalém nos anos 70. Então, agora, e ele faz esse prenúncio, e os sumos sacerdotes e os outros religiosos de alta patente ficaram ouvindo, sem entender bem o que é. Deve ser uma maldição contra a gente. Além de tudo, esse cara ainda é um traidor que deseja o mal da gente. Mas Jesus diz que o rei, o pai do filho para cujas bodas o evangelho fazia esse convite, o rei disse: ide, pois, agora para as encruzilhadas dos caminhos, dos becos, para as putas, para os travestis, para os que estão em situação de marginalização social, religiosa, moral, do ponto de vista do supremacismo superior dos arrogantes. Vão para as encruzilhadas, vão para os que não têm caminho, vão para os que não sabem para onde ir, vão para os becos sem saída,
vão para os que estão encurralados na existência e convidem todos os que estão sem alternativa na vida. Em meu nome, em nome do meu Filho, dizendo: vinde a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vão e chamem, digam que a mesa está pronta, que há um banquete preparado, que é só chegar e é de graça. E tem vestes nupciais para eles vestirem e se sentirem perfeitamente adequados no banquete de Deus. São vestes da graça, são vestes da justiça divina, da justificação pela fé, da validação eterna, que garante que eles agora são os entes mais adequados. São esses que substituíram os primeiros convidados, mas que se acharam importantes demais para ouvirem o convite do amor de Deus e entrarem na sala do banquete do reino dos céus. Esses vão ficar com os exércitos da destruição. Vocês entrem aqui. Vão e chamem, anunciem essa boa nova. A quantos encontrardes indiscriminadamente indo por todo mundo, anunciem essa boa nova a toda criatura na face da terra, sem exclusão, sem antecipação, sem seleção, sem filtro, para todos. E saindo então esses servos, dentre os quais eu me coloco hoje pela misericórdia de Deus, pelas estradas, pelos becos, pelas encruzilhadas, entre aqueles que não creem em si para nada, que acham que na presença de Deus eles não têm herança, não têm lugar, não têm assento, não têm posição, jamais terão aconchego, jamais receberão carinho ou cafuné divinos. Vai e chama esses. Eu fui, estou chamando. Muitos outros já foram e estão chamando. Chama em todas as estradas do mundo. Reúnam todos os que vocês encontrem. Até os maus. Até gente sem pedigree nenhuma. Até aquelas pessoas que, pela aparência e pela visualização exterior, vocês poderiam imaginar, olhando de uma outra perspectiva, que não seriam pessoas a serem convidadas, mas o Evangelho diz: não façam acepção de pessoas. Convidem a todos. Como o rei está mandando convidar sem acepção de pessoas a todos, aos maus, aos que viveram vidas não recomendáveis, vidas desprezíveis, convidem. Chamem para a boa nova. E os que viveram vidas bonitas, os bons, que se esmeraram na prática da bondade, da justiça, da longanimidade, da fidelidade, em qualquer lugar do mundo, da terra, em qualquer beco ou encruzilhada, em qualquer lugar. Onde tiver gente, eu estou chamando gente. Chamem, independentemente dos currículos, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aí o cristão do cristianismo, da religião, de qualquer versão do cristianismo, fica pensando que a sala ficou cheia de crentes. Não, ficou cheia de convidados.
de quem quer que tenha ouvido a voz de Deus em qualquer lugar da terra, mesmo onde nunca ninguém tenha pregado. Mas gente que em qualquer lugar, mesmo que seja no beco sem saída, faz o melhor do beco sem saída. Mesmo que seja nas encruzilhadas, faz o que pode nas encruzilhadas. Mesmo que tendo um histórico horroroso atrás de si, não se acha e não se tem prorrogado quanto a dizer não, eu não quero e eu não vou. Ao contrário, é um convite. Eu não mereço, mas foi destinado a mim, mesmo eu sabendo quem eu sou. Então eu quero e eu vou. E os que foram diferentes e se manifestaram com bondade, não interessa onde estejam, aqui ou na Índia, ou no Nepal, venham todos. E a sala do reino, que não é dos testemunhos de Jeová, o salão do reino, nem só as igrejas de vocês, aqui essas igrejas, está cheio de gente que está fora do reino, está fora do banquete. E do lado de fora desses lugares religiosos, desses templos, onde estão os perdidos dos crentes, os amaldiçoados pelos crentes, desses lugares do fim do mundo e das encruzilhadas e da alienação e dos gentios, virão tantos que a sala do reino dos céus ficará cheia. E Jesus disse, vocês de fora, vocês que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que disseram Senhor, Senhor, que fizeram confissões e que declararam credos religiosos e que expulsaram demônios, mas que eu nunca conheci vocês, porque vocês não têm nada de verdade no coração em relação a mim, vocês e os demais dessa laia dos supremacistas, todos ficarão de fora. Mas as bodas do meu filho ficarão cheias de gente da humanidade. São as bodas de Deus com a humanidade, não com os judeus e nem com o cristianismo, é com a humanidade. O evangelho é para a humanidade, é para todo mundo, é para toda criatura. A sala vai ficar repleta. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, aquela mesa sem fim, uma mesa que não determinava um grupinho pequeno de convidados, uma mesa eterna, um banquete eterno, uma estrada cósmica com todo mundo celebrando. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Um cara que quis entrar sem estar vestido com a justiça de Cristo Jesus. Ninguém entra nesse banquete sem estar vestido com a justiça de Cristo Jesus, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 3. Quando ele diz, se fomos encontrados vestidos pela justiça de Cristo Jesus e não nus, nos arrogando nas nossas boas obras, religiosidade, superioridade moral e outras coisas que só vestem você de tapumes de fariseus e de vestimentas hipócritas para fora, mas apresentam você em estado flagrante de nudez patética diante dos céus. O que me veste diante de Deus é a justiça de Cristo Jesus. Justificados, pois, vestidos, pois, cobertos, pois, mediante a fé, na graça de Deus, no favor imerecido, nós temos paz com Deus, podemos entrar na festa de Deus, nos assentar na mesa do reino e comermos do trigo mais fino e lambermos o mel que escorre da rocha, como diz o Salmo 81 outra vez.
Mas não tome a iniciativa de achar que porque você é religioso, você é de igreja, você é cristão, você é de sinagoga, você é rabino, você é pastor, você é padre, você é cardeal, você é de uma cúria, você é médium, você é pai de santo, você é mãe de santo, você busca viver sincera a prática da sua religião, que isso basta. Eu digo a você e a todos vocês, não basta. Você tem que ter a humildade de dizer, ó Deus, me veste com essa graça. Se tu me convidaste, me adequa às bodas. Se tu me convidaste, me adequa à tua salvação. Se tu me convidaste, me adequa à tua celebração. Se tu me convidaste, me adequa à tua santificação. Se tu me convidaste, me adequa à presença da tua glória na sala dessa boda eterna, transcósmica, para a qual tu me chamaste, sem que eu merecesse coisa alguma. Portanto, não vá vestido com presunção nenhuma, porque isso é nudez diante de Deus. Vista-se pela fé com as vestes nupciais e fique justificado. Porque o rei olhou e ele não quis saber de sarna ferida, nem de coisa alguma, nem de cara bonita, nem de cara feia, nem de currículo vitae, nem de pedigree, nem de status quo, de nada. Ele só olhou e viu que tinha um engraçado ali. E quis ser a exceção. Quis entrar no reino sem estar justificado pela fé, nessa graça que cobre a mim, tanto quanto cobre aquele que esteja em alguma ilha ou em algum lugar ou em alguma aldeia no deserto da Tunísia sem saber de nada, mas que pratica o bem naquela certeza de que há alguma coisa que ele desconhece, mas que diz no coração dele que tudo que ele faz de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, está sendo escrito e que todas as lágrimas dele são recolhidas no odre divino e que toda a vontade e prática de bondade dele se transforma num texto inapagável diante da eternidade. Não importa quem ele seja nem onde ele esteja, ele crê nisso. Isso é crer no Evangelho. Isso é se vestir com as vestes nupciais. Isto é saber que tem uma bondade que me cobre, que por isso me convida. E por isso eu aceito, e aceito sem medo, mas vou sem presunção. E vou vestido, portanto, com as vestes que me foram oferecidas, que cobrem genuinamente a minha nudez. Ao entrar e ver aquele engraçado, aquele gaiato, cheio de supremacismo, de importância pessoal, o rei lhe perguntou, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Porque aqui só tem uma condição, é aceitar ser coberto, é aceitar ser vestido, é aceitar receber a minha justiça como validação para a vida. Como foi que você entrou aqui? Porque aqui ninguém fica assim. E ele calou emudecido. Porque quando essa pergunta lhe for feita, como é que você acha que vai ter lugar para você aqui sem se vestir com a minha graça, com o meu amor, com a minha misericórdia? Quando a voz sublime vier e perguntar isso a você, você e qualquer um que assim estejam nesse estado de arrogância ou de impertinência, ficarão eternamente emudecidos. E ele ficou emudecido.
Então ordenou o rei aos serventes, aos anjos. Em vários lugares e parábolas do Evangelho, na maioria das vezes, quem cumpre essas funções são seres de outras dimensões. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora desse estado de bodas, de graça, de glória. Eles não quiseram luz, eles não quiseram sabedoria, eles não quiseram verdade, eles não quiseram nem esfregar já na cara deles, eles não quiseram nem com os olhos abertos à força, eles fecharam. Eles não quiseram, eles amam as trevas, a morte e o homicídio. Eles preferiram a parentela diabólica do que a graça divina que os chamava para o amor de Deus. Então esses entes de outras dimensões têm ordens para dizer: joguem-nos fora. Alienados da luz, alienados da graça, alienados da verdade, abraçados nas trevas de si mesmos. E ali haverá raiva, porque até nesse estado eles não se convertem. O choro não é de arrependimento, o ranger de dentes não é de fome, é de raiva. São seres que em momento algum e em tempo algum dão razão a Deus. Quando choram é de raiva contra Deus e rilham os dentes com raiva de Deus. Nem sob condenação eles querem abrir o entendimento em momento algum. Eles existem num estado de declaração de guerra à graça de Deus o tempo todo. É por isso que neles se cumpre o que Jesus repete o tempo todo. Porque muitos são chamados, como todos foram chamados, como todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos aqui foram simplesmente os que, independentemente de virtude, de qualificação, de apresentação, de curricularidade, de qualquer outra coisa, ouvindo o convite do Rei do Amor, das boas novas, do banquete do Filho, da graça do Evangelho, não se mediram com nada nem com ninguém, disseram: ele está chamando, então eu vou, então eu quero. E esses são os que se escolheram, são os escolhidos, são os que, tendo ouvido essa palavra, não se fizeram de rogados, atenderam o convite. Os escolhidos são todos aqueles que atendem o convite da graça. Esses são os escolhidos, não são pessoas fatalisticamente determinadas, são aqueles da segunda hora, da segunda alternativa, da segunda tentativa, porque os que já eram fatalisticamente determinados são os que dizem: não quero, não vou, tenho mais o que fazer, não aparecerei, não apareceram. São esses que são tão arrogantes que ainda tentam dar uma entrada na festa sem se vestirem com as vestes nupciais do Filho do Rei. Senhor Jesus, eu peço que essa parábola tão simples, tão óbvia, tão explícita, e depois de um tempo chega a ficar até infantil, mas que não é entendida porque ela não se discerne literariamente, ela se discerne espiritualmente, ela não se discerne teologicamente, ela se discerne com a sabedoria divina, ela não se discerne pelo conjunto de crenças, ela se discerne pela escolha da fé, ela não se discerne pelas presunções das nossas aquisições, ela se discerne pela humildade de nos entendermos desvestidos e nus e aceitarmos ser vestidos por uma bondade que a gente nem compreende, mas só aceita.
de graça e não discute. Que essa palavra chegue como parábola de vida ao coração de centenas e de milhares, de tantos quantos vêm ouvir essa palavra nesta geração ou depois que eu já nem exista mais nesse mundo. É o que eu te peço que tu realizes, como eu sei que tu realizarás. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, gente boa, gente querida. Olha só, eu quero tomar aqui uma aguinha fresca. Tava com a boca seca. Lábios secos. Tava precisando. Que gostoso. Você tá vendo passar aqui um Pix de CPF com o meu nome e o nome da minha mulher, Caia e Adriana. E tem gente aqui que eu vou ler os nomes, que são os que, vendo esse Pix pessoal, esse aí é pessoal, não é para o meu ministério. Esse tem a ver comigo e com a minha mulherzinha, com a minha casa, com a manutenção da minha familhinha e com os cuidados com as coisas que me são obrigação, como mordomo da minha vida pessoal junto com a minha mulher. Então, esse CPF é para esses que fizeram como o Eli, que mandou aqui uma oferta carinhosa, o Frederico, que é bem recorrente aqui com a gente, o Fred está sempre aqui. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. O John, obrigado, John, lindo. A Shirlene, que vocês devem dizer, bom, mas a Shirlene está sempre aí, né? A Shirlene está, como o Félix também, obrigado, Félix. Cara, brigadão. Muito obrigado de todo o coração. Deixa eu ver aqui ao lado, ó. Obrigado, Roger, Paulo. Muito obrigado. Generosos, como o Robson. Muito obrigado, Robson. Deixa eu ver que é muita gente aqui. A Ana. Obrigado, Frank. O Jean. A Shirley. Obrigado, o Hélio. Deus te abençoe, Hélio. Muito obrigado, meu querido. E tem outros tantos aqui, o Luiz. Obrigado, Luizão. O Alberto. Francisco, você foi super carinhoso e generoso. Muito obrigado. Joás, Deus te abençoe, Joás. Deus te abençoe de todo o coração. Eu agradeço o que você fez aqui por nós. Deus te abençoe. Deixa eu ver. Temos aqui, ó, tanta gente mais. A Maria, mais um Luiz querido. A Shirlene não perde uma chance. Mais um Alberto, ou o mesmo Alberto, queridão, você é demais. Chico, obrigado, gente boa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E assim a gente prossegue. O Robinson, queridão, muito obrigado de todo o coração. Deus te abençoe. A Maria, o Luiz, olha só aqui, a Rejane, obrigado, minha filha, a Cecília, o Franz, o Leandro, muito obrigado, gente linda, gente boa. Tem mais aqui, obrigadão. Léo, obrigado também. Todos vocês, que Deus nos abençoe. Deixa eu ver aqui de novo. Tem o Cid, brigadão Cid. Messias, obrigado. Aguinaldo, o Caio,
que não sou eu. Obrigado, Caio. O Carlos, o Tiago, muito obrigado, meu filho. Obrigadão, Tiago. Ah, deixa eu ver aqui, Ricardão, obrigado. O Joy Hogg, Deus te abençoe, um grande beijo. O Ariosto, muito obrigado, Ariosto, Deus te abençoe. Vanessa, querida, linda, Maísa, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu e a Adriana não temos nem como agradecer o carinho de vocês. Obrigado, Sandes. Deus te abençoe, Sérgio, Miguel, Marco e todos os que enviaram aqui a sua ajuda. Muito obrigado de todo o coração. Como você, Miguel Ambrósio da Silva Filho, Deus te abençoe. E todos os demais que nos ajudaram aqui, Deus nos abençoe. Eu fico cheio de gratidão. Esse é esse Pix do CPF. Aí tem um outro passando aqui que é o do meu ministério. E aí tem a ver com, por exemplo, ontem o Roberto Bob Marley, que trabalha aqui comigo já há tantos anos, há mais de uma década, e que mora no sítiozinho, na chácarazinha ali de cima, e no meio do mato, que é onde ele gosta de morar, ele anda meio adoentado. E ontem, depois de ter passado alguns dias em casa, ele veio trabalhar. Eu falei, ó, vai devagar, hein? Você teve febre na sexta-feira passada e tal. E ele veio, estava aqui limpando justamente essa área quando teve um desmaio. Até uma fraqueza, ele disse, seu Caio, escureceu tudo. Quando eu vi, eu já estava olhando pro telhado. Mas na hora que ele caiu, ele levou, junto com ele, alguns desses tripés de lâmpada, de luz e tudo. Ele falou, eu tô aqui passado porque quebrou um negócio lá e não sei o quê. Mas eu quero pagar. Eu digo, aqui em casa não existe isso, meu filho. Ninguém paga por acidente. Aqui comigo ninguém paga nem pelo mal que deliberadamente fez. Eu só peço para o indivíduo ir em paz e me deixar em paz. Acidente, então, ninguém paga por acidente. Eu nem penso em acidente. Meu filho morreu num acidente. Menina não saiu de casa e disse, hoje eu vou matar um cara chamado Lucas quando eu voltar 4 horas da manhã. Foi um acidente. E aí queriam, não sabiam quem ela era, onde estava, a família era rica e tal. Mas olha, eu sofri 3 ou 4 pressões opressivas de que eu devia fazer alguma coisa. Eu disse, não, na minha vida não, vou morrer e ninguém vai me dever nada por causa de acidente. E nem tampouco por qualquer outra razão. Se tiver feito, ela vai prestar contas de outro modo, mas não é assim. Eu sou do Evangelho e eu vivo com os parâmetros do Evangelho e eu não me remunero com dinheiro, não tem vida preciosa de filho nenhuma que possa ser precificada com o quê? Não para mim, espero que nem para você. Mas voltando aqui, esse CNPJ que está passando aí é para repor esses equipamentos que quebram. Ó, essa câmera aqui e aquela câmera ali já receberam um vaticínio de que deu para elas. Elas estão enxergando ainda razoavelmente bem, mas elas esquentam, elas param, elas dão defeito no meio de uma fala. Aí lá tenho eu que repetir as coisas gravadas quando é ao vivo. Vocês não veem, mas toda hora tem alguém aqui tirando uma câmera dessa do ar. Eu até fecho os olhos para nem me distrair vendo o movimento, que eu já sei o que é. Aí eles ligam, desligam, colocam na frente do ventilador, tentam fazê-la ficar adequada, religam, colocam no lugar, mas tem que trocar. E esse Pix é para isso. E se você quiser ajudar objetivamente no meu ministério, no sustento daqueles que trabalham comigo, e para mim,
fazendo as coisas que eu sozinho não consigo fazer, esse CNPJ é para você anotar e ajudar nesse Pix que está aí. E tem outros que dizem, eu queria usar cartão de crédito, outro meio de contribuição. Então escreva isso que está escrito aí, caiofá.com.br, clique Enter, aí cai em cima, está escrito contribuições, clicou, entrou. Eu agradeço, muito, muito obrigado. Tem 2 bancos, um Santander e um Banco do Brasil, com conta e CNPJ correspondentes, para você usar conta bancária, se quiser usar, para depósito e transferência bancária. Embaixo, mais opções de contribuição. Aí você clica, aí tem os mesmos 2 bancos e os cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, o cartão Elo, embaixo o PagSeguro, embaixo do PagSeguro o PayPal para quem mora no exterior. São milhares e milhares e milhares que me veem no exterior e você pode enviar a sua ajuda através do PayPal para o sustento do que a gente faz ministerialmente falando aqui e no mundo inteiro. E eu também quero pedir para você escrever caiofab.com.br/cursos e Enter. Aí você cai aí nessa página de cursos. Em qualquer dos cursos que apareçam aí, cada banner desse é um curso. Você clica e atrás eu apareço num vídeo explicando o que eu estou oferecendo, o que eu estou entregando para você nesse curso. Como Reconexões, que é o nosso curso mais acessado, mais feito, milhares e milhares já fizeram e eu queria que milhões fizessem, porque é um negócio que desgrila a cabeça de todo mundo que faz, salva a cabeça confusa, mesmo assim como o Jesus, a chave hermenêutica, ajuda você a tirar um monte de problemas criados pela má leitura da Bíblia, pelo mau ensino da Bíblia, pela má compreensão de qualquer coisa ensinada em nome de Jesus. Eu apareço aí, é só clicar e aí eu estou explicando a vocês por que vocês devem fazer o meu curso Jesus, a chave hermenêutica, e todos os demais cursos cujos banners aparecem aí. É clicar e eu explicar e você saber o que você vai receber. Vai e faça. Como esses dias, várias pessoas me disseram que fizeram o meu curso do luto. Várias pessoas. Gente que perdeu parentes, pai, irmãos, amigos. Hoje de manhã alguém falou, eu perdi o meu padrinhozinho, que era a pessoa que eu mais confiava. E eu peguei o seu curso do luto, estou fazendo, começou a me aliviar. São 17 aulas sobre os vários tipos de luto. Não apenas quando morre alguém, mas também quando um pai, mãe vão embora e você fica órfão de pais vivos, ou quando o marido que fez 5 filhos em você desapareceu para sempre com outra pessoa e deixou você sozinha, abandonada. É um luto horroroso, indescritível. Tá tudo aí para vocês. E além disso, eu estou oferecendo como curso novo o Poder dos Salmos. Olha só aí o Poder dos Salmos. Eu já tenho mais de 1 ano e meio de cursos gravados para frente do Poder dos Salmos. E na sexta-feira eu vou gravar o Salmo 89, que é longo, vou ter que dividir nos 10 a 15. São 10 a 15 novos evangelhos. Salmo lido tendo Jesus como chave interpretativa, como chave de compreensão, como chave hermenêutica. Aí você entende, e aí você vai vendo os evangelhos os salmos virarem evangelhos tópicos novos, com aplicação poderosamente prática para a sua vida. E aí o que se produz, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, o que se produz é uma fé inabalável, inquebrantável no seu coração. Peça
agora mesmo no caiofábio.com.br/cursos, o poder dos salmos, e vá viver a vida infinitamente mais forte, melhor e mais cheio de inabalabilidade. É o que eu desejo em seu favor, em favor de todo mundo, em nome de Jesus. Hoje é terça, eu volto com você amanhã. A gente vai prosseguir aqui, ó, em Mateus 22, estamos chegando ao fim. E aí a gente vai chegar na questão do tributo, do verso 15 em diante. Esses fariseus cheios de dissimulação, que se reuniram numa confraria de fariseus, disseram, vamos fazer uma pergunta dessas que até o diabo cai. Amanhã você vai ver qual é essa pergunta dos fariseus. Eles achavam que até o diabo ia cair nela. Acharam que tinham dado um nó górdio em Jesus, do qual ele não sairia. Amanhã você vai ver. Eu começo 1h, 1h15 mais ou menos, eu estou no ar ao vivo. Mas está tudo gravado na plataforma do YouTube. Um beijo, me siga no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde você quiser, eu tenho canal. E aqui é coisa braba, aqui no YouTube é mensagem do Evangelho, é ensino, é aquela coisa para quem quer que o Evangelho entre no carnegão mais profundo do ser. Se você é assim, é para você que eu estou oferecendo tudo que eu ofereço. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.